Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, como eu falei na aula passada, vamos dar início ao conteúdo de figuras de linguagem, certo? Que eu expliquei que é o conteúdo que é gigante, né? Temos 15 figuras de linguagem ao todo, mas muito necessário para a nossa compreensão de texto, tá bom, gente? Por quê? Porque as figuras de linguagem nós utilizamos para dar mais ênfase ao que queremos falar. E, por mais que sejam muitas figuras, vocês vão observar que todas elas vocês utilizam bastante. Umas têm um nome bem estranho, né? Confesso, porém vocês sabem o que significa, porque vocês utilizam não em textos, produção textual, mas no próprio dia a dia de vocês. Então, vocês já estão familiarizados com eles, por isso que esse conteúdo, apesar de ser gigante, é um conteúdo bem próximo de vocês. A primeira figura é bem simples, é a famosa comparação. Sério, professor, de comparação é uma figura de linguagem? Exatamente, certo? Ela vai se realizar por meio de palavras ou expressões comparativas presentes no enunciado, como, semelhante a, igual a, que nem, tal qual. O exemplo é esse. A escola que eu frequentava era cheia de grades como as prisões. Eu acabei não destacando o primeiro como. E o meu mestre carrancudo como um dicionário. Então a gente observa uma coisa sendo comparada à outra, certo? A escola comparada à prisão, o mestre sendo comparado ao dicionário. Isso é a comparação. Fácil, né, galera, a comparação. E a próxima é a metáfora, que vocês já estudaram e vocês utilizam bastante, certo? Existem dois mecanismos linguísticos que possibilitam a criação de metáforas. Um deles, que ocorre nas metáforas mais usuais, pode ser assim esquematizado. Por exemplo, uma expressão, uma palavra, o verbo ser e uma outra expressão e uma palavra. Vamos lá. O exemplo: a estação é a nossa catedral do futuro. A estação espacial é referente à letra A e essa catedral do futuro é referente à letra B, certo? E é o verbo ser. Isso é uma metáfora mais usual. O que é que significa? A metáfora é uma comparação subentendida. Portanto, gente, nós observamos a aproximação, a estação espacial com catedral. Então, ele faz essa aproximação de imagem, algo grande, algo que nos leva além, certo? Isso é a metáfora, nesse caso. O outro mecanismo que origina metáforas mais elaboradas consiste em não usar o verbo ser, deixando implícita na própria palavra ou expressão metafórica a referência a um dos elementos comparados. Por exemplo, a garotinha passava horas mergulhada em seus sonhos infantis. Professora, por que isso é uma metáfora? Porque mergulhar, a gente mergulha na água e não em sonhos. Então, gente, a metáfora vai acontecer toda vez que, indo além da simples apresentação de propriedades comuns, pensamos uma realidade nos termos de outra. O exercício de pensar uma realidade em termos de que ela não é, nos leva sempre a alguma descoberta. Por isso mesmo, a metáfora é uma poderosa fonte de novos conhecimentos e novos comportamentos. Pensar uma realidade em termos de outra proporciona também um prazer estético. Professora, mas qual é a diferença entre uma metáfora e uma comparação? Vamos lá, certo, gente? Observe o primeiro exemplo. A estradinha era como uma serpente entre as colinas verdes. Segundo exemplo, a estradinha era uma serpente entre as colinas verdes. Observe que no primeiro nós temos o como, isso indica comparação. Já no segundo, nós só temos o verbo ser, o era, sendo uma afirmação, logo é uma metáfora. A comparação, ele sempre vai utilizar mecanismos linguísticos, como igual a, como, que nem, semelhante a, ao contrário da metáfora, que não vai fazer isso, vai usar ou o verbo ser ou apenas vai introduzir outra palavra. A próxima, gente, é a metonímia. Observemos os exemplos. O estádio vaiava insistentemente o juiz da partida.
Quando ele fala o estádio, é o estádio concreto? Não, ele está se referindo aos torcedores. Na torre da pequena igreja do vilarejo, o bronze soava magnificamente. Quando ele fala bronze, ele está se referindo ao componente químico, ao componente da natureza? Não, certo, gente? Ele está se referindo ao sino. O terceiro exemplo, o rapaz pediu-nos água. Estava com tanta sede que bebeu 4 copos. Ele bebeu o copo em si, o objeto? Não, ele bebeu a água dentro dos copos. Portanto, gente, a metonímia é a troca entre elementos textuais que apresentam contiguidade de sentidos. Como assim, professora? Uma igualdade de sentidos, uma proximidade de sentidos. Isto é, vizinhança, proximidade de sentidos. Nós fazemos muito isso no dia a dia, por exemplo. A mãe de vocês fala assim, vai ali comprar Bombril. Mas aí vocês vão comprar e compram a Solan. Quando ela fala Bombril, ela não está se referindo exatamente à marca, ela está se referindo à palha de aço, certo? Então, nós utilizamos muito isso, é que nem a Quiboa, vai ali comprar uma Quiboa, aí a gente traz um dragão, certo? Porque está se referindo à água sanitária, porém tem uma proximidade de sentidos, então isso é a metonímia. A próxima figura de linguagem é a personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia. Muita atenção, certo, gente? Prosopopeia ou personificação, a mesma coisa. Observemos os exemplos. Algumas araras azuis, do alto de umas árvores, trocavam opiniões sobre o amanhecer. O bonde, cuspindo e engolindo gente, mergulhava nas saborosas entranhas. Observem, gente, os sujeitos dessas frases, araras azuis e o bonde. As araras azuis trocavam opiniões e o bonde cuspia, engolia e mergulhava. Observe que os sujeitos não são seres humanos, são seres inanimados. Animais, araras azuis e uma coisa, o bonde. E observem como essas coisas estão recebendo características e cometendo ações referentes a seres humanos, que é trocar opinião, cuspir, engolir e mergulhar. Então, isso é a personificação. O próprio nome já está falando, personificação, transformar algo, certo, em pessoa, certo? Então, é o ato de atribuir uma capacidade tipicamente humana a um ser inanimado, animal ou coisa. E a antítese, certo? Antítese, não é antitese, viu, gente? Muita atenção na pronúncia dessa palavra. Observemos o exemplo. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Observem as palavras que eu destaquei. Gente, observe as palavras que eu selecionei. São palavras opostas. Som, silêncio, luz, escuridão, dia e noite, não e sim. Portanto, a antítese é quando há o emprego de palavras de significados opostos, porém com sentido claro. Apesar dos significados serem opostos, o sentido do texto ele é claro. Não existiria som se não houvesse silêncio. Isso é claro, a gente consegue compreender isso. Ele está usando palavras opostas, mas nós compreendemos. E também existe outro tipo de antítese, que é o paradoxo, certo? O paradoxo é o tipo particular de antítese em que as palavras opostas exprimem ideias que se negam reciprocamente. Uma antítese exagerada, sem um sentido claro. Como assim, professora? Nós vimos no primeiro exemplo como o texto estava bem claro, porque as palavras opostas elas não se negavam, elas se explicavam. No paradoxo, as palavras opostas elas vão se negar reciprocamente, certo? Nós não vamos ter um sentido claro, é que nem esse soneto de Camões, em que ele diz: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer, certo? Como é que é uma dor que não dói? Como é um fogo que arde e não se vê? Como é que é uma ferida que dói e não se sente? Então, observe que esses opostos, eles se negam.
não fica um sentido claro. E a gente até entende porque o amor é isso, o amor é inexplicável. Então ele utiliza da figura de linguagem paradoxo para deixar mais claro como o amor é um sentimento nobre, grande, porém inexplicável. O próximo, gente, é a hipérbole, não é hiperbole, é hipérbole. E que vocês são craques em utilizá-lo, certo? Queimadas vão fazer do Brasil um inferno. Estou morrendo de fome. Observe o exagero dessas palavras. O Brasil ele não vai se transformar num inferno em si, onde o diabo domina. Morrendo, ninguém morre de fome quando está falando isso. No caso, a gente, né? Claro que temos situações extremas. Porém, a hipérbole é quando usa-se o exagero para enfatizar mais o que se quer dizer. Então, a hipérbole é o exagero, certo? Como eu falei, vocês conhecem bem essas figuras de linguagem, são apenas nomes estranhos. Então, hipérbole, sempre lembrem, exagero. E a penúltima de hoje, eufemismo, também utilizam bastante. Como dizia o pai de um filho burro, às vezes tenho que concordar em que meu filho não atingiu um índice normal de aproveitamento para meninos de sua idade. Isso aqui é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. E olha como é engraçado, né? O narrador fala, como dizia o pai de um filho burro. O narrador vai bem no ponto, né? O filho não é inteligente, mas ao invés do pai dizer que o filho é burro, o pai diz que o filho não atinge o índice normal de aproveitamento para meninos de sua idade. Então, isso é o eufemismo. Como assim, professora? O eufemismo consiste em escolher palavras mais delicadas, suaves ou gentis para fazer referência a fatos constrangedores, desagradáveis ou dolorosos. Um outro exemplo prático, quando alguém falece, certo? Então, ao invés da gente falar que fulano morreu, fulano bateu as botas, nós falamos fulano faleceu, fulano partiu para um lugar melhor, fulano está com Deus nesse momento. Isso é o eufemismo, é suavizar as palavras em situações chatas, desagradáveis. Por último, gente, é a ironia, que conhecem também bastante, utilizam bastante, principalmente em sala de aula, certo? Que é a figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender, certo? E o importante da ironia é o tom em que se fala, exatamente para a pessoa perceber que você está falando o contrário do que você quer dizer. Observemos o exemplo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então, ele não quer dizer que ela é um amor, ele quer dizer que ela é outra coisa. Isso é a ironia. E vamos diferenciar agora 3 coisas que são bem próximas, que é a ironia, o sarcasmo e o deboche, através dessa tirinha aí. Ironia. Olha só quem chegou, não tá nem um pouco atrasado. Olha o tom, viu, gente? Bem irônico. Sarcasmo. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Deboche. E lá vem o Prêmio Nobel de Pontualidade, certo? Bem próximos, porém há essa pequena diferença. Espero que tenham gostado, gente, da aula de hoje. Uma aula bem prática e que eu acredito que vocês compreenderam bem, porque vocês utilizam bastante no dia a dia. Um grande abraço e próxima semana nós vamos ver o quê? O segundo grupo de figuras de linguagem.